Então, pessoal, boa noite. Thiago Mota aqui, o Pai Pancras no Instagram e também na vida real, para um encontro depois de muito tempo. Até falei, brinquei nos stories agora, que era um encontro, é a volta dos que não foram, né? Então, a gente volta agora a falar sobre o APS, mesmo sem ter saído, mas eu lembro que quando a gente teve a notícia da Roche, né, que a Roche ia sair e tudo mais, ficou aquele sentimento de abandono, assim, de vazio no peito, e, de fato, a gente ficou no cenário de incerteza durante muito tempo e, ao mesmo tempo, com a esperança de que isso poderia ser resolvido em algum momento. E a gente não teve... E não só isso está sendo resolvido, como está sendo resolvido quando a gente fala da parte do que poderia ser uma boa opção para a gente teve a melhor opção de compatibilidade, que no caso é a bomba da Medtron, né, justamente pela questão da comodidade dela, a questão de tamanho, a questão da tecnologia em si, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Então, mas essa live especificamente, a gente tem 4 pontos, tá, que eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Junto comigo aqui está o Milton também, que está aceitando vocês que estão entrando. Eu acho que boa parte de vocês também conhece o Milton. Então, o Milton, assim como eu, tem agregado muito ao longo dos anos, junto com toda a galera que faz parte dos grupos dele também, que depois ele vai estar a turma dele também. Então, eu estou muito feliz hoje de poder a gente estar, eu e o Milton, junto nessa live aqui, a gente poder falar sobre essa volta do Android APS, e a gente já começou, e tem conversado ao longo dessas últimas semanas aí, a respeito de tudo isso aí, as perspectivas que a gente tem para o futuro, e só para deixar claro para vocês que estou muito feliz de poder encontrar vocês aqui, beleza? Então, boa noite para todo mundo. A gente vai começar aqui esse encontro, assim, eu acho que vai se tornar até mais rotineiro, porque a gente vai ter muita coisa para falar a partir de agora, que eu acho que vai ser bem importante para a gente, beleza? Eu estou com uma tosse aqui de cachorro, já estava gripado, e agora estou com essa tosse residual, aí, mas já hoje eu falei com um amigo meu que é otorrino, ele já passou um medicamento, estava contando um corticóide, antibiótico e mais alguma coisa que eu esqueci. Então, amanhã, possivelmente, vou estar melhor, mas como a gente tinha marcado já que a live, não podia marcar com vocês. Então, hoje, os 4 principais assuntos nossos vão ser as novas versões do Android APS, suporte à comunidade melhorado, principais diferenças da AcuCheck, até botei um C grande ali, versus Combo, e falar especificamente sobre a Medtron, e mais focado, eu poderia falar assim, em relação à própria empresa que está trazendo aqui a Medtron para o Brasil, que é a Lice Pharma, né, para vocês entenderem de todas as informações que eu levantei, para a gente poder discutir aqui e apresentar para vocês quais são esse novo horizonte em relação ao Android APS aqui no Brasil, beleza? Então, o primeiro ponto é as novas versões do Android APS no Brasil. Então, faz muito tempo que a gente não atualiza a versão brasileira do Android APS. Então, para quem não sabe, né, assim, quem chegou agora, para quem é da velha guarda, aí eu falei rapidamente com algumas pessoas que têm 4, 5 anos já. Então, quando a gente fala do Android APS há 7 anos atrás, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, o trabalho que a gente fazia era de ajudar a pessoa a criar o APK dela. Então, assim, a gente sempre seguiu as diretrizes do que a comunidade global do Android APS seguia. E por isso, de certa forma, até isso foi um dos ingredientes que fez o Milos liberar para que a gente pudesse ter a versão brasileira. Vou explicar um pouco sobre isso. Não vou perder muito tempo nisso também, não. Mas, antigamente era muito embaçado você ter acesso ao APS. E hoje em dia, não. A gente consegue compartilhar o APK, né, as pessoas enviam no grupo, tem link para download, etc. E tal, então é uma coisa muito mais facilitada hoje em dia. Isso é um trabalho que foi construído durante muito tempo, e eu me sinto muito feliz de ter feito isso acontecer, porque isso deu, de certa forma, foram vários ingredientes para isso acontecer, como eu falei, e nesse sentido, hoje em dia é mais fácil. E teve algumas atualizações que não são tão importantes para o nosso cenário. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter, eu acho que eu não lembro qual é a nossa versão agora, se é 3.2, se é 3.3 agora, mas hoje em dia já existe a versão 3.2. A versão 3.4 alguma coisa. E essas atualizações que tiveram, elas são muito mais pertinentes para outros tipos de bombas. Né? Então, por exemplo, a versão 3.3 era uma correção para a Omnipod, a versão 3.3.1 era uma correção da Equio ou da Medtron, que nem tinha no Brasil na época. Né? E aí, como isso não foi algo que tinha algum impacto para a gente, eu não fui fazendo essa atualização porque não tinha, de fato, algo muito importante. Olha, a versão 3.3.1.2. E aí tem todo um trabalho de conseguir fazer essa adequação para o APS brasileiro, porque uma das coisas que o Milos falou olha, não pode ter a opção em outro idioma, só pode ter em português, que é justamente as pessoas não compartilharem pelo mundo afora.
não pode ter coisas experimentais, né? Então, assim, a maior parte de vocês não sabem, mas quando a gente fala do APS, ele já parece algo experimental, entre aspas, né? Mas tem coisas que são mais experimentais do que o experimental, né? Então, assim, tem coisas que, em mãos erradas, poderia ser até perigoso, só para ter ideia, né? Então, o Milton mesmo está usando agora uma versão de teste, uma versão do APS que ele teste, não nem falo o nome agora, porque ela não é que ela é ruim, mas é uma versão que a maior parte das pessoas não tem acesso, porque ela pode ser muito agressiva, uma vez que não é bem configurada. E a versão brasileira, ela sempre foi a versão mais standard possível, assim, mais padrão possível para ser muito segura. E a gente fala assim com muita felicidade, aí eu falo da minha parte, e creio que o Milton também tem essa mesma felicidade, que a gente nunca teve nenhum tipo de episódio ruim em relação a isso. E hoje em dia a gente conseguiu passar daquele deserto, digamos assim, de incerteza em relação ao APS, como tinha no começo. Para quem não sabe, há 9 anos atrás, 8 anos atrás, os médicos, quando falavam comigo, era como se fosse um traficante de drogas, sabe assim? Era tipo, olha, o APS era tudo escondido, quem usava não falava. Eu lembro que o Dr. Edson foi a segunda pessoa a utilizar aqui no Brasil. Eu ajudei ele. E aí as pessoas ficavam assustadas quando viam um médico falar sobre usar o APS, né? Porque parecia que era uma coisa meio... Eu não sei se você lembra que tinha uma pílula, assim, um remédio que era para curar câncer. Eu até esqueci o nome dessa parada. E aí foi um pouco no período desse do APS. E aí essa coisa dessa pílula que curava câncer, ela entrou meio em descrédito, e a coisa parecia que tudo aquilo que não é vindo da indústria e etc., não tem muita validade. Né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem um volume gigantesco de pessoas que utilizam APS. Tem curso meu com a doutora Mônica Gabay e a doutora Vanessa Montanari, que são, assim, referências no Brasil quando se fala de endocrinologia. A gente tem uma comunidade com, acho que tem mais de 86 endocrinologistas que fazem parte do Diabetec, que é uma comunidade que eu criei, assim, com foco em ensino mais técnico para os médicos poderem ajudar os pacientes. Então, de certa forma, a gente conseguiu ter um impacto interessante. E aí chegou também, depois disso, o Milton ajudando as pessoas. Então, assim, a quantidade... Tem quantos vídeos no teu canal do YouTube, Milton, sabe de cabeça? Vixe, Thiago, não sei não. Já perdi a conta, velho. Não, o Milton tem vídeo assim, Jogluco para quem usa a Sibionic, Jogluco para quem usa o Smart. Jogluco tem, assim, tem 1 milhão de vídeos, aí tem os vídeos meus X-Drip, então a gente, ao longo desses anos, foi seguindo um pouco de como a onda ia levando, né? Então, conforme a coisa foi andando, a gente ia desenvolvendo alguma coisa. E eu só aparecia normalmente quando tinha algum pepino, né? Então, assim, tinha alguma questão muito séria, eu aparecia porque eu sempre fui um perfil meio de não aparecer, e também até o perfil do Milton também. Então, todo o conteúdo nosso, assim, principalmente no começo, era muito amador, no sentido de, mano, vamos fazer, depois a gente melhora. Né? Olha a Simone também, faz um tempão que eu não vejo. Então, assim, a ideia sempre foi resolver de forma muito paliativa os problemas que foram surgindo. E aí, nessas novas versões do Android APS, a gente tem melhorias que são extremamente significantes. Né? Então, a gente vai ter 2 momentos. Então, o primeiro momento vai ser... Então, deixa eu pegar o modo full screen. Vou abrir aqui, pronto. Então, só para vocês verem um pouco de como é que vai ser a versão nova do Android APS, que é a versão 4.0, tá? Então, esse aqui é basicamente o visual dela. Tá? Basicamente aqui, ó. Deixa eu ver se eu tiro aqui o áudio dela. Não vai me atrapalhar. Então, a versão 4.0, ela tem uma interface bem diferente. Ela lembra até o aplicativo da Sibionics, né? Assim, aquela setinha ali em cima, na esquerda. Não lembra o aplicativo? Na verdade, os aplicativos estão meio parecidos com isso hoje em dia, né? Então, tem muita coisa de diferente. Então, por exemplo, se você ver ali embaixo, aquelas cenas, são coisas que nem existem ainda. E aí é um ponto muito legal do Android APS, que a gente, de certa forma, está sempre na vanguarda daquilo que daqui 5 anos vai entrar para a comunidade, para um formato pago de alguma empresa, né? Então, assim, são coisas que vão mudar e que vão melhorar o tratamento, que vai deixar a coisa muito mais segura, muito mais personalizável, né? Então, assim, são coisas, de fato, interessantes. E o Milton tem usado já parcialmente essa versão, a versão de desenvolvimento. O que tu tem sentido de mais diferença, Milton, aí nessa versão do 4.0 aí? Ou o preliminar dele, na verdade, né? O 4.0, para quem usa bomba, né, ele tem uns pontos interessantes que ele vai acrescentar a parte de onde você aplicou o catéter, né, onde você aplicou, no caso, o Meditron, seria onde aplicou a bomba para você fazer uma rotação de lugares. Existe esse desenho já feito, né, então assim, eu uso ainda com a Spirit Combo, então o lugar que você aplicou o adesivo,
Tem a parte visual dele tá totalmente diferente, né? Acho que assim vai ter um tempo ali para a galera se habituar. Aquela parte de botões na parte de baixo vai ter muitas funcionalidades. Você pode editar com muitas coisas, inclusive colocar alvo temporário naquela parte de botões embaixo, que ali tem o íconezinho ali onde você está ali, Thiago, ó, onde está a canetinha, né, a calculadora ali, você pode botar tanto alvo, quanto CGM, quanto bateria, então você pode mexer nisso tudo. O meu tá lá, canetinha de insulina, a calculadora e a aplicação de troca de cânula, né, de cânula, cartucho e etc. Então isso ali é totalmente configurável agora. E a parte visual do tipo assim, você consegue visualmente já estabelecer do tipo assim, máximos e mínimos de valores que você está editando, né? Seja para qualquer coisa, tá? Do tipo tamanho de SMB, tamanho de tempo, tamanho de, sei lá, de carboidrato. Então, assim, isso é muito visual agora, não é somente um número. Você vê basicamente a coluna mínimo e máximo. Então, assim, muitas coisas vão melhorando, né? O visual, para mim, foi o fundamental. Para mim, eu acho muito mais agradável o visual do novo do que do antigo. Do antigo, para mim, cansei. Eu cansei um pouco do visual do antigo, né? Vamos dizer. Então, assim, essa versão nova, a 4.0, eu falei com o Milos, acho que antes de ontem, eu estava falando até com o Milton, ela vai estar liberada em 2 meses, mas a versão brasileira nova, já com principalmente a questão de suporte mais integrado e seguro com a Medstrom, já vai estar liberada essa semana. Então, todo mundo vai receber uma atualização da versão brasileira, tá? Então, tem algumas mudanças já que são importantes, e a gente já vai integrar algumas coisas que não está na versão padrão, mas que no nosso dia a dia a gente entendeu que são muito importantes. Como, por exemplo, quando a gente define um alvo temporário de valor ímpar, ele não aplica SMB. Então, só para entender como é que é a lógica disso daí. Então, imagina que a gente tem as automações no Android APS, né? E a gente consegue setar, né, configurar um valor de alvo temporário. Então, se eu botar, por exemplo, alvo temporário de 111, durante aquele período que está o alvo temporário, não tem SMB. Então, isso aí, quando você tem uma hipoglicemia, ou o filho vai para a escola, ou vai fazer exercício, você sabe que, beleza, se a glicose subir, o sistema consegue subir as basais temporárias e consegue conter um pouco esse ímpeto de correção muito forte, e caso tire um alvo par, aí não, né? Então, tudo isso é configurável, e é uma coisa que para a gente tem sido muito importante. Aí, outra coisa que a gente está deliberando também, ainda em relação a isso, é que talvez para alguns tipos de perfil, como, por exemplo, adulto, é a questão do controle de cetoacidose, que é um componente que tem em uma versão do Android APS, que, pelo menos para a gente, para o Benício, e ele é interessante. É o seguinte, eu não sei se vocês já perceberam no Android APS, para quem usa bom principalmente, claro, que quando ele aplica vários SMBs, ele passa um tempão com basal zerado. Né, e é como se acabasse o estoque dele de conseguir corrigir. E aí, nisso, fica um tempão sem basal, e às vezes a glicose vai subir até que tenha minutos disponíveis para ele aplicar o SMB de novo. E aí, com isso, a gente consegue botar, olha, pelo menos um valor mínimo de basal tem que ficar, independente do quanto que já foi aplicado. É óbvio que isso implica algumas coisas na questão de segurança, mas esse valor mínimo é, de fato, um valor mínimo, justamente para não zerar a basal completamente, e aí, com isso, levar para uma cetoacidose depois. Como eu falei, esse vídeo aqui, esse primeiro encontro nosso, é mais para a gente apresentar para vocês um cenário mais atualizado, mas, à medida do tempo, a gente vai criar esse conteúdo novo e atualizado, beleza? Então, a gente vai ter 2 momentos. Primeiro, a nova versão brasileira, que sai essa semana, e, no segundo momento, a versão 4.0, já com esse layout novo, com um monte de coisa, e aí a gente vai fazer um trabalho de curadoria, eu e o Milton e todo mundo que trabalha na comunidade nossa aqui no Brasil, desculpa, de pegar o conteúdo que já está no YouTube, higienizar ele, porque tem muito conteúdo até antigo, e botar conteúdos atualizados. Então, isso entra no segundo tópico nosso, que é suporte à comunidade melhorado. Tá? Então, basicamente é o seguinte, eu não sei se vocês sabem com que eu trabalho, né, mas eu sou designer de trabalhar a minha vida toda, desde 14 anos eu trabalho com design, tenho uma agência, eu trabalho hoje basicamente com IA e desenvolvimento, né, então eu sou head de desenvolvimento em uma startup que trabalha com captação de pacientes de partido clínico, eu faço parte de outro projeto aqui que trabalha com IA
também na parte de acompanhamento de paciente com doença crônica também. Então, assim, trabalho basicamente com tecnologia, e aí vai aplicativos, e por isso que eu estou dentro desse universo. Sou hacker ético também, e aí Deus nos acuda de um monte de coisa relacionada à tecnologia, né? E aí, nesse sentido, tem várias coisas que eu trabalho, ou que fazem parte do meu trabalho hoje em dia, que eu sempre pensei, pô, eu queria poder ter braço para a gente poder aperfeiçoar tudo que a gente já fez em relação à comunidade, hoje em dia, e poder dar um suporte mais pronto, 24 horas basicamente por dia para a comunidade, ter uma central de atendimento, mesmo que gratuito, porque assim, se a gente vai parar para pensar, pô, pense em uma empresa que dá um suporte muito bom, até pensar, uma empresa muito grande e depois ela até para de dar, às vezes, então, no cenário nosso, eu pessoalmente, assim, deu total antipatia com a Abbott por várias coisas de atendimento ruim, e a gente, eu sempre pensei, cara, a gente poderia, e é o que eu quero fazer, poder criar uma coisa que fosse servir até de exemplo para as empresas que estão querendo ganhar dinheiro, entendeu? E aí, conversando com o Milton, a gente já conversa sobre isso, acho que tem mais de ano, né, Milton, que a gente fala, mano, vamos criar esse negócio aqui, eu vou pegar essa ferramenta, a gente vai botar um único número do WhatsApp, as pessoas vão mandar mensagem como se fosse uma empresa. Só que não é uma empresa, é uma comunidade, e do outro lado vai estar pessoas como eu, como o Milton, a galera que trabalha com ele, assim, o Marcelo, tem um monte de gente que ajuda ele, a Alessandro, tem um monte de gente. Depois o Milton pode até falar isso da galera dele também, que acho que é importante citar todo mundo, porque, de fato, o trabalho que eles fizeram, que deu um alcance gigantesco para várias pessoas, e é por isso que eu chamei o Milton para participar comigo também desse momento aqui, para a gente estar junto, enquanto comunidade no geral, para poder fazer um trabalho unido e aumentar esse suporte. Então, basicamente, o que a gente vai ter é o seguinte, as empresas não têm um número de telefone, no 0800, ou um número do WhatsApp que você manda mensagem, é assim que vai ser o suporte da comunidade nossa. Do outro lado vai estar eu, vai estar o Milton, vai estar a galera que vai estar atuando, vai ter IA no sentido de responder para as pessoas de forma rápida, 24 horas por dia. Então, a Ana Paula também aí, apareceu aqui ó, o coraçãozinho, lembrei, que ajuda também no grupo do Milton. Então, assim, a ideia vai ser profissionalizar o nosso suporte. Outra coisa que me orgulha muito em relação a essa comunidade, e aí, nos últimos anos, a comunidade, a galera do Milton tem atuado muito mais do que eu, porque a gente entrou num cenário de loucura de trabalho que eu não consegui mais acompanhar, e quando eu cheguei no processo de conseguir institucionalizar a versão brasileira, eu meio que relaxei, que eu pensei, mano, o que eu tinha de fazer, queimar meus neurônios, eu fiz até aqui, agora vou passar a bola aí para outra galera. E aí agora a gente está juntando aqui de novo para poder, de fato, a gente otimizar tudo isso, aproveitando a saída desse limbo que a gente viveu durante muito tempo. Então, a gente vai ter um número do WhatsApp, que do outro lado vai estar a gente atendendo, ou a IA fora do horário comercial, com ticket de suporte, onde você não fica aquela conversa muito louca, e o grupo de WhatsApp com um apito que você tem que silenciar ou ativar para não ficar doido, já que o nosso dia a dia de mensagem no WhatsApp já é desgastante, tá? Então, como vocês viram também, o link que eu botei para a gente divulgar é o androidaps.com.br. Então, esse site vai ser o site oficial nosso, da comunidade brasileira, onde a gente vai botar os tutoriais, vai botar os vídeos novos que a gente vai gravar, vai botar os vídeos antigos que tem, vai botar link de download. O Milton até tem um site, a ideia é que a gente consiga melhorar esse conteúdo e botar dentro do site do Android APS, e botar o conteúdo, e tudo isso 100% de graça. Nada que eu estou falando para vocês aqui vai ter nenhum custo, como já é hoje em dia. E a ideia do Android APS é justamente a gente ser o melhor e de graça. Então, assim, é uma coisa que é incongruente, principalmente quando a gente fala da área da saúde. E aí, essa é a parte que fala sobre o suporte à comunidade. E aí, nesse sentido, eu falo mais uma vez, e aí eu deixo aberto para o Milton poder falar aí do trabalho que foi feito durante esse tempo todo, até onde eu estive mais omisso, entre aspas, uma vez que eu falei, cara, vou deixar a banda tocar, que o Milton está tocando com a galera dele, então está tudo bem. E aí vai poder citar as pessoas que têm ajudado, eu conheço algumas, obviamente, mas acho que foi um trabalho crucial para o nosso limbo não ter sido muito maior em relação ao Android APS aqui no Brasil. Thiago, assim, eu agradeço demais a galera da minha comunidade, né, a gente chama de tecnologias no diabetes, né, então cito todos, tá, posso deixar passar alguém, mas vou agradecer aqui de fato a Andressa, a Luana, a Ana Paula, o Marcelo, né, o Marcelo Freitas, não sei se você sabe, foi um dos caras, assim, que eu tenho um carinho imenso,
o Marcelo, que ele fez o curso na época que você tinha o curso lá, o pago da Hotmart, né? E aí ele, assim, na sua comunidade dentro do Android, que você tinha algumas comunidades, na época que acho que era limitado a 100 pessoas, O 150, não WhatsApp sei. antigamente tinha limitação, né? Hoje em dia não é mais, né? Não, é limitado a 1024, né? Mas na Na época época que acho era que era limitado. 200 no máximo, assim, uma coisa absurda, assim. Isso, Né? isso. Aí você tinha 7, 8 pessoas ali, eu tava, Nós tínhamos sabe, 12 grupos no final, hoje em dia. 12 grupos é, pelo assim. então, assim, aí quando você tinha aquele grupo, eu perguntei algumas coisas e aí praticamente quase ninguém respondeu. O Marcelo foi aquele responsável por pegar na minha mão e falar assim, ó, Milton, faz isso, aquilo, mexe nisso, mexe naquilo. E aí ele foi um cara responsável. Tem o André, que foi um cara que eu ajudei, um dos primeiros caras que eu ajudei e hoje virou administrador também junto comigo lá. Gustavo, que mexe mais na parte da Meditronic, a Jusilei, que é ninja em responder tudo a todos ao mesmo tempo, que eu não sei como é que ela aguenta, a Manu, que mexe mais em iPhone, o Marcelo, que também mexe muito em APS, a Milena, que mexe com mais a Meditronic, a 780, o Rafa, que foi idealizador e construtor do nosso site, né? O Rodrigo, que é o maluco enfermeiro que mexe com muita coisa, usa Spirit Combo, mas tem na mão já a Meditron, né, que vai usar também com APS, o Roger da programação e a Sandrinha, que é a pessoa querida, mora em Salvador, que tem uma menina, uma doce menina lá com diabetes e também ajuda a gente muito na questão psicológica, na parte do que fazer, né, tem uma experiência larga. Então, assim, cada um tem um seu, vamos dizer assim, seu tijolo, né, nesse cenário. Assim, eu fui o cara que eu, na verdade, idealizei com esse grupo ganhou um espírito, ganhou uma vida muito forte, né, hoje a gente ajuda muitas pessoas, claro, ficou muito grande, assim, fora do até, às vezes, no ponto de fora do controle das nossas mãos, né, de mais de 3.500 pessoas, somando todos os grupos, né, e retirando algumas pessoas repetidas, né, que acontece no WhatsApp, a mesma pessoa que está lá no grupo do Sabayon, que está mesmo do Libre, ou mesmo no Smart, então, assim, tem pessoas repetidas, a gente tenta, de certa forma, responder, claro, eu não sou perfeito, eu tenho, sabe, outras funções também, então, assim, eu acabo não respondendo 100% das coisas, mas eu tento à medida que o tempo passa e a gente tenta melhorar, né? Então, assim, eu cito essas pessoas que são responsáveis em movimentar meus grupos, acho que a gente está beirando aí os 14 grupos, e tem muita coisa nova para a gente conversar, para a gente citar daqui para frente, acho que eu agradeço demais de coração para todos e, assim, no futuro ainda, espero que outras pessoas se ingressem nessa tecnologia, porque a gente precisa de mais pessoas. As pessoas que deem, assim, um pouco do seu tempo para ajudar, às vezes com uma dúvida que você sabe, que você conhece, às vezes você vivenciou. Então, assim, hoje eu passei, né, fácil aí de criação de mais de 400 Night Scouts, eu e o André, a gente ficava competindo quem criava mais Night Scout no final de semana, umas brincadeiras assim que a gente ficava maluco. Hoje eu não tenho mais tempo, né, eu tenho 2 crianças, família, trabalho, então assim, muita coisa aconteceu. Sempre vai entrando uma turma nova que vai ajudando a outra turma, né? Enquanto os velhos estão ficando cansados. Então foi É, assim comigo, foi assim com sempre você. assim. É, é sempre assim. Bom, é isso, tá? Acho que vocês me conhecem, acho que não preciso nem de apresentação, mas qualquer coisa o Thiago pode até indicar. E não esquecendo também da nossa comunidade lá do Telegram, né, Thiago? Que ainda, assim, tem algumas pessoas lá Acredita que eu ainda. divulguei isso no Telegram, bicho? Só para te ter ideia de quanto eu tô bom de cabeça. Que é Pois tipo é, assim, eu mas eu sim, saiu mas da eu sim, parada e eu mas tenho eu até que sim. falar. Eu tenho até. Tu jogou lá dentro? Joguei, claro. Ah, tá bom, se E, não for tu, já ia se lascar. Mas beleza. viu? Valeu. Então, galera, e aí, assim, e da minha parte aqui também, não tem como eu não falar das pessoas também que fizeram, que foram muito importantes para a gente nessa jornada. Então, assim, a gente tem o doutor Edson, a doutora Mônica Gabay, a doutora Vanessa, assim, que deram um peso mais profissional para coisa assim, de falar, pô, esse negócio não é tão gente doida
nerd da cabeça que não sabe nem o que está fazendo, né? É só um pouco, não é tanto. E aí, nesse sentido, a Pan também, né? A Pandroid, acho que ela não está aqui agora, mas a Pamela também, a Marina, a Duda também, né? A Pâncreas Artificial também tem ótimo conteúdo também no YouTube. E tem muita gente que usa o APS há bastante tempo, ou até que já usou o APS também, tem a Fernanda. Cara, tem eu vou ser, e até eu, porque as cabeças de velho, eu não vou lembrar de todo mundo. E aí, então, nem vou tentar me esforçar, mas todo mundo que ajudou. Teve como o Milton falou, tu não teve seu tijolinho nessa participação. Então, assim, chegou a hora da gente profissionalizar isso. Então, o que eu vou estar colocando para a gente utilizar para o grupo do Milton, para a gente poder unificar tudo isso aí, é o que tem de mais moderno em termos de suporte para acompanhar vocês aí, basicamente 24 horas por dia, tá? Então, esse era um ponto muito importante. Então, as coisas vão estar centralizadas dentro do Android APS, os grupos nossos que estavam até fechados do Android APS no WhatsApp, eu vou abrir de novo para a gente poder ir organizando mesmo isso daí. Então, eu acho que não sei se eu já coloquei como administrador lá, mas eu vou colocar. Então, assim, vai ter uma revolução em relação a isso daí, vai ficar melhor para a gente aqui no Brasil, beleza? Outro pronto. Aí a gente já traz um pouco o principal, os principais assuntos aqui, né? Essas duas coisas são muito importantes, mas aqui boa parte das pessoas quer saber como é que é esse lance da Meditron aqui para o Brasil, o que tem de diferença, é a mesma coisa? É só uma questão estética? O que é? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para não tossir tanto. Mas vamos lá. Qual é o principal ponto? Além da parte da comodidade, como eu falei, a bomba da Meditron, principalmente a pequenininha, né, que é de 200 unidades, ela é o sonho de todo mundo que utiliza o APS há bastante tempo, né? Então, quando eu soube que seria essa bomba que estaria vindo para cá, porque teria outras opções, né? Tem a Equil também, que tem a galera que utiliza. A Omnipod, eu acho que eles nunca tiveram, assim, não sei se tiveram conversa com alguém, para lembrar disso, para ver se vocês estão vendo. Mas, assim, não vai vir, assim, não tem a ideia de vir. E eu já usei a Omnipod no tempo que eu morei no Canadá, com o Benício, no caso, né? E também na Tailândia. E ela é muito boa também, é muito fácil essa comunidade colocar e tudo mais, mas não é igual a Meditron. Não tem nem como comparar, na verdade. Assim, é como se você estivesse pegando um livro médio com a Bíblia, assim, parece um negócio que é muito mais volumoso e é muito mais atrapalhado de utilizar quando você comparar com a Meditron. Então, a Meditron, nesse sentido, é perfeita. Só que agora a gente vai falar um pouco da comparação com a AccuCheck Combo, que é o que boa parte de vocês utiliza hoje em dia com o Android APS. Então, a principal questão, e eu não vou falar da questão estética aqui, não vou falar de não tem catéter, não vou falar que é leve, que é a prova da água, porque isso aí não é o cerne do nosso negócio. Mas duas coisas me chamam muita atenção e que, de fato, podem ser coisas que vão entregar para a gente uma qualidade no tratamento que vai ser absurda. A primeira delas é a bomba da AccuCheck, ela tem o menor basal não, a menor bola que ela consegue aplicar é 0,1. Então, vocês devem saber disso. Então, você vai aplicar um bolos, por menor que seja, 0,1 vai ser o menor valor. 0,1, menor valor. Então, depois de 0,2 e assim sucessivamente. A bomba da Meditron, não. É 0,05. Então, a coisa muda muito, principalmente para a gente que quer, porventura, já ter um bolo sendo aplicado num valor pequeno para subir uma desconfiança de uma variação glicêmica para cima, né? Então, a gente poder ter essa flexibilidade de ter valores menores para a aplicação do bolos, isso tem, obviamente, um controle muito maior nessa parte da segurança do tratamento, né? Então, assim, imagina você que a gente vai ter vídeos falando sobre isso, especificamente, né? Que é uma coisa muito mais técnica, mas a gente consegue fazer uma configuração no loop do Android APS que olha, tu não faz nada, a não ser que a variação seja maior do que 20% do que estava calculado. Né? Quer dizer, basicamente o seguinte, olha, se tu acha que precisa aplicar alguma coisa, mas se essa alguma coisa não for 20% mais do que foi feito da última vez, não faz nada, né? E aí, com 0,05, desculpa, a gente consegue colocar isso em 10%, em 5%, ou seja, o loop pode ficar trabalhando de forma muito mais dinâmica, fazendo correções muito mais acuradas, né? Principalmente quando a gente colocar um sensor que tem um cálculo a cada 1 minuto. Então, imagina a loucura que é um sensor a cada 1 minuto que ele consegue
controlar ou administrar, né, a insulina de forma muito mais acurada e pequena, né, não só o 0,1, mas 0,05. Então, isso tem um impacto muito grande, tá, no dia a dia. Aí, a outra coisa, acho que é assim, muito importante para vocês terem uma comparação em relação à AcuCheck, é o aspecto relacionado ao máximo de basal temporário permitido por hora, né, naquele momento. Então, assim, a gente define a basal, isso no Android APS, né, então, como vocês sabem, a gente coloca os perfis, isso para caneta ou para bomba de insulina, a gente coloca lá as basais, bonitinho, aí vamos, para simplificar a matemática aqui, para não errar, a gente coloca uma unidade de hora. Então, 8 horas da manhã, uma unidade de hora, o máximo que o Android APS vai conseguir multiplicar a basal naquele momento é em 5 vezes. Ou seja o Android APS ele entende que a tua glicose está subindo e ele pensa assim, pô, essa subida não tem necessidade de um bolus, mas eu poderia subir um pouco a basal para poder estar um pouco precavido. Aí, no caso da AcuCheck, ele consegue botar em 500%. Tá? Esse é o maior valor que ele consegue chegar. Na Meditro, não. A gente consegue chegar até 10 vezes, no caso é 1000%, o valor da basal do momento. Então, isso tem um impacto em 2 pontos que são muito importantes. O primeiro é a segurança. Né? Então, por exemplo, voltando para aquilo que a gente estava falando em Hamilton mais cedo, imagina que eu vou botar um alvo temporário, onde ele não vai aplicar bolos. Como é que ele vai segurar essa glicose? Com basal temporário. E qual é a diferença, então? Não sei quanto que vocês têm familiaridade com isso, mas qual seria, então, a diferença principal nesse sentido? É que o bolus, um exemplo, ele aplica uma unidade, por exemplo, né? Vou aplicar uma unidade agora, uma vez aplicado, não tem volta, é uma flecha lançada, meu parceiro. A coisa inoculou a insulina, não tem como voltar atrás. No caso da basal temporária, não, é diferente. Porque a basal, ela é aplicada, ela é distribuída, por exemplo, né? Se eu botar aqui a basal naquele horário é uma unidade, isso não vai ser aplicado no começo da hora. Isso vai ser fragmentado ao longo do tempo, em 2 minutos ou 3 minutos, dependendo da bomba de insulina, e isso é fragmentado. No caso de uma basal temporária que chega até 10 vezes esse valor, a gente consegue botar um valor alto, mas o Android APS vai fazer esse cálculo a cada 1 minuto, se aquela basal temporária é pertinente ou não. Então, isso, para a gente, entrega uma segurança que a gente nunca viu. Olha, com o Android APS, como eu falei, a gente nunca teve nem nada perto disso, e como eu falei, é muito feliz para a gente isso. A gente tem criança grávida utilizando o Android APS. Com isso, galera, muda completamente o nosso tratamento. Não tem como comparar, porque você consegue botar um sistema que pode ser, eu vou chamar agressivo, mas vocês entendem que não é agressivo no sentido de ser irresponsável, mas no sentido de ser, ele conseguir ter maleabilidade de conseguir lidar com hiperglicemia, né? Maior, então ele consegue, né, Thiago? Cara, ele consegue entregar uma eficiência maior. Exato, e com muita segurança, né? Então, esse é um ponto muito importante para a gente. Então, assim, isso é incomparável. Então, e isso a gente está falando da versão standard, né? Da versão principal. Então, a gente pode pensar que, num futuro, pode nem precisar de bolas para criança, para gente que tem sensibilidade à insulina, só basal a cada 1 minuto. É o cenário dos sonhos. Então, assim, a dimensão que isso tem, fazendo uma comparação do que seria um pâncreas artificial de verdade, não a gente está tirando o glucagon, não estou falando disso. Mas quando a gente vai pensar só em termos de aplicar a insulina, muda o jogo completamente. Muda o jogo completamente. Quer adicionar alguma coisa sobre isso aí, Milton? Falando do cenário, eu já usei, né, justamente esse recurso no APS, e, cara, para mim, acho que foi um dos melhores cenários. Eu pedi o Thiago para a gente justamente colocar isso no Android APS Brasil, porque, assim, tem noites, assim, vamos dizer, noites comuns, em que eu janto tranquilo, faço a minha ceia, e vou dormir, e sabe, teve aquele bolozinho de 0,1 ou 0,2 que a Spirit Combo faz, cara, me mata numa hipoglicemia às 2 horas da manhã, às 3 horas da manhã, sabe, que me quebra. E aí, nesses dias, eu particularmente, nesses dias, vamos dizer assim, de noites comuns, sem exagero, eu prefiro deixar meu alvo ímpar. Então, assim, em vez de estar um alvo de 100, eu boto 101. E aí vou dormir tranquilo, porque a basal vai lá trabalhar sem precisar de um SMB que talvez seja Agressivo demais. um agressivo demais, que foi ali sei lá, movimentação na cama, um hormônio,
uma coisinha pequena que passa rápido e você entra em hipoglicemia por conta daquilo, né? Claro que em um momento de tipo assim, saí, jantei fora, comi algo mais pesado, uma pizza, um hambúrguer, uma alimentação mais pesada com gordura, eu volto, coloco por uma certa quantidade de horas ali, de 4 horas, 5 horas, de que ele vai ter um alvo par. Em vez de 101, volto para o 100, e aí ele toma conta com o SMB, e aí vai gerindo, tá bom? Isso aí. Então, assim, é mudança de jogo completamente com a Meriton, tá? Então, isso, para a gente, é o ponto principal dessa comparação frente a check combo e Meriton, beleza? E principalmente no amanhecer, né, Thiago? O Exato. famoso fator do alvorecer, você tem aquele fenômeno que a gente sente muito mais com caneta, né? Com bomba tem também, tá, gente? Eu sinto ainda. Mas, assim, sabe aquele momento que o SMB estava desligado, né? Porque tá um alvo ímpar, só que minha basal não tá dando conta, entendeu? Então, assim, sabe? Então eu tenho que ir lá, pegar e mudar, entendeu? Então, assim, eu poderia ter um alvo, uma basal muito maior se minha bomba suportasse, né? Mas a Meditron suporta. Beleza, é isso aí. Então, vamos falar agora da Meditron no Brasil. Tá? Tá. E pegando especificamente isso que a gente está falando, ó, nessa imagem que eu estou compartilhando, que eu tive que dar um print aqui no Nightscout, a gente vê um pouco desse comportamento. Ó. Então, por exemplo, aqui a gente vê o 0,35 na AcuCheck não dá para fazer. 0,05 na AcuCheck não dá para fazer. Né? Então, você vai vendo aqui, ó, 0,05, 0,05, 0,1. Então, assim, essas microdosezinhas, né, e fora a basal, que poderia ter chegado a 1000%, no caso 10 vezes, isso dá um impacto muito grande nesse controle para manter essa estabilidade e de forma segura. Né? Então, assim, fora que na versão 4.0 e até na versão atual, que tem as automatizações, cara, isso vai para um outro departamento, quando a gente vai pensar assim, em termos de conseguir personalizar o tratamento, né, que é o que a gente vai estar trabalhando também para auxiliar vocês aí daqui para frente, beleza? Então, sobre a Meditron no Brasil. Só um minuto. Então, obviamente, antes de vir aqui falar para vocês, eu já fiz o dever de casa, já levantei as informações para poder passar para vocês aqui, algumas informações que são importantes. Então, primeiro, como vocês sabem, eu acho que no começo da fala aqui, alguém falou sobre isso. Olha a Mayara aí. Maíra. E aí, tudo bem? Tranquilo, faz tempo também que não falo contigo. Já falei aqui da Pamela também. Mas aí, o que acontece? Eu fiz o dever de casa. A gente tem duas questões. No começo foi falado aqui que falou sobre o APS e a empresa falou que não dá nenhum suporte. Gente, isso é o padrão. A gente não pode esperar nada diferente disso, porque o Android APS é um aplicativo não homologado. Aí não tem um lugar do mundo que ele está 100% homologado, que ele é homologado, e possivelmente isso nunca vai acontecer. Tá? Por que não vai acontecer? Porque para você homologar alguma coisa, você tem que saber, olha, esse aplicativo ele roda com essa peça e ele faz isso daqui. É totalmente o contrário do APS. Então, a questão central do APS é a interoperabilidade, é a capacidade que ele tem, uma palavra que eu falo até rápido para não errar, né? Então, assim, a capacidade que ele tem de funcionar com diversas coisas diferentes. Então, por exemplo, como é que eu fiz para migrar da Check Combo para a Meditron? Eu fui no configurador, botei Meditron, foi isso que eu fiz. Não fiz nada de diferente. E aí configurei e iniciei o patch e maravilha, vida que segue. Então, e aí, por exemplo, eu quero botar o sensor do Smart 2.0. Vou lá, Jugluco, não sei o quê, papapá, recebo a leitura do outro aplicativo, vou mudando a fonte de dados e olha a doutora Vanessa aí, ó. A doutora Vanessa é a mestre em usar essa palavra, que ela manja muito da interoperabilidade, tá? Então, um abraço para a doutora Vanessa Montanari, que está aí com a gente. Então, nesse sentido, a gente sabe o seguinte, o APS não tem, nem nunca vai ser apoiado no sentido de dar suporte para uma empresa. Então, o que a gente sempre fez, quando era Roche, a comunidade, o suporte, somos nós. Né? Nós, que eu digo, a própria comunidade brasileira. Né? Então, é a gente que sempre se ajudou, que fez a coisa acontecer. Quando um é baleado e fica cansado, como é o meu caso, aí aparece outro, e sempre vai aparecendo isso daí, as pessoas querendo ajudar. De vez em quando aparece alguém muito doido, aí a gente vai lá e corta também. Então, assim, essas coisas acontecem, mas
Isso não é diferente. A Alliance, que é a empresa que representa, que vende as coisas da Meditron, está dentro do esperado, então não tem nada de incomum em relação a isso daí, tá? Sempre foi assim. E aí, um ponto importante. Em todo mundo que as pessoas utilizam a APS, eu já falei, o sonho era a Meditron, e em todo mundo a Meditron vende a bomba separada. Então, assim, não tem a obrigatoriedade de você comprar o sensor com a bomba, entendeu? Então, isso não tem, em todo lugar do mundo é assim, então, essa não é uma questão aqui do Brasil ou de qualquer lugar do mundo. Então, esse não é um ponto, tá? E aí, eu entrei em contato, perguntando mesmo as coisas, e eles fazem a mesma coisa que no resto do mundo, então, eles seguem o mesmo padrão. Tá? E aí, esse tem um ponto positivo e um ponto negativo, que eu já falo daqui a um tempo, tá? Então, primeiro, falando do ponto positivo, né? Por ter uma empresa no Brasil, eu não sei quantos de vocês foram prejudicados com a taxa das luzinhas, né? Então, se a gente comprava os sensores na Shopee, no Lazada ninguém comprava, por exemplo, comprava na Shopee, eu esqueci outros nomes que tem, e aí esperava, sei lá, um mês para chegar o sensor, mas era muito mais barato da China, né? Então a gente comprava e chegava, e hoje em dia esses sensores que a gente comprava há 6 anos atrás já estão aqui, né? Não com o mesmo preço da China, mas estão aqui, né? Então, nesse sentido, a gente tinha uma preocupação, que era o seguinte, o sensor não pode dar problema, porque se der problema, um abraço, a gente fica sem sensor e vai ter que comprar desesperado o sensor caro na Drogazil, e vai ter que ser da Bionic desde 2023, né, Thiago? Pois é. E aí, o que acontece? A gente comprava esses sensores e tinha esse medo de não ter garantia, né? E no caso da Meditron, imagina o seguinte, eu comprava, quando eu morava no Canadá, não, mas no Canadá não tinha essa necessidade, mas na Tailândia eu comprava de uma mulher que vendia para mim numa cidade que eu morei lá, Chiang Mai, e a mulher, se não me engano, ela comprava de um outro país lá, da Malásia, não sei qual era, Singapura, não sei qual era o país, que ela comprava um Minipod, né? Então, como teve que usar um Minipod lá também, foi assim. E aí, eu pensava, cara, se der um problema no PET, eu perco. E aí, eu não lembro quando é que eu calculava de cabeça o custo que era por cada PET, pensei, aí perdi um PET, putz, lá se vai, um exemplo, R$300, perdi. Entendeu? Então, assim, basicamente quando a gente perde um sensor. E aí, esse é um ponto importante. Ter empresa no Brasil, para a gente dar uma confiança muito maior na relação dessa garantia, né? Então, assim, esse é um ponto que a gente tem que considerar, principalmente para quem viveu essa parte de comprar sensor da Shopee, né? E aí, nesse sentido, como a gente vai usar só o hardware deles, que é a peça, que é a bomba, eles dão garantia disso daí. Então, assim, a gente está tranquilo em relação a isso, porque esse é um ponto que, para a gente, é muito importante. E aí, o ponto o interesse deles, obviamente, é sempre vender o kit deles completo, né? Que é o kit para usar o aplicativo deles, que eu vou falar, de todo mundo que eu vi usando o aplicativo, ele é muito mais fácil que o Android APS, né? E se você for comparar, por exemplo, com uma 780, nem tem como comparar, né? Assim, 780 ou a 640 estão pior ainda, elas não têm a mesma capacidade de correr atrás do prejuízo, digamos assim, numa hiperglicemia, comparado com a APS ou até mesmo com esse algoritmo que eles utilizam. Então, no nível de comparação de comercial, o algoritmo deles, por ter uma IA também que funciona, é muito melhor do que o da 780, por exemplo, tá? E aí, nesse contexto, óbvio, eles têm interesse em vender o kit deles, mas, por ser uma questão global, que obviamente a empresa aqui no Brasil também faz, a gente consegue comprar só bomba, que é o caso meu. Então, não tem um sensor, nem nada do tipo. E, nesse sentido, eu fui lá perguntar as coisas e levantei os preços para vocês também. E aí tem 2 cenários que eu quero apresentar para vocês. Tem um projeto, então assim, eu voltei para o Brasil, o APS voltou não, né, o APS sempre teve, mas a bomba ficou disponível aqui, a coisa está andando, e eu voltei já com gás todo, e é por isso que a gente está falando dessas atividades todas. E tem uma outra coisa que possivelmente eu vou falar daqui umas 2 semanas, que é um projeto que tem como foco ajudar os pacientes, os pais, etc., a como é que a gente pode, de forma mais organizada, trabalhar com a coisa do ponto de vista mais judicial, né? Então, eu sempre fui muito do tipo assim, não, a iniciativa privada, a gente tem que focar aqui, não pode precisar do Estado para isso. Então, para te ter ideia, eu nunca entrei em coisas da Secretaria do Estado ou do município aqui para pegar insulina, nada do tipo, que eu pensava que não faz sentido isso daí, não tem necessidade e tal. Brasileiro médio, sabe? Assim, cabeça
obtusa. Até o tempo que eu fui morar lá no Canadá, e aí uma vez eu vi uma história de uma pessoa que ficou chateada porque o médico que ela foi atendida no sistema público de saúde não passou o medicamento que o governo ia dar para ela. Eu pensei, ué, mas como assim, pô? Eu, numa cabeça de brasileiro, eu penso que é horrível você depender do Estado, não sei o que, não sei o que. E aí minha cabeça começou a mudar, e eu fui ver o que é a realidade além da ideia doida. E quando eu voltei e vi a nossa realidade aqui, eu pensei, mano, uma ferida que a gente tem é a gente poder municiar os pacientes e os cuidadores, etc., a gente entender como é que é um processo. Porque, pelo menos, eu falo da minha ignorância, da minha leserol, assim, leser é um termo amazonense, não sei se vocês conhecem aí, mas disse otário, né? Resumindo. A minha cabeça era, não, isso aí eu não posso fazer isso errado. Até que eu vi como é que é o mundo de verdade. Então, assim, passando pela Itália, morando fora nos outros países, vendo como é a Singapura também. Então, cara, é só a gente, ou só a minha rede, ou as pessoas que eu conheci, ou a forma que eu cresci, que acha que o governo não tem que dar as coisas, a gente paga os impostos, etc. e tal. Então, agora, a minha ideia é a gente precisa ajudar as pessoas a entrar nisso. Eu vejo as iniciativas do pessoal que tem das associações, do trabalho que a Jaqueline faz também, frente à associação lá do Diabetes Brasil. Então, assim, a minha cabeça mudou completamente em relação a isso. Saí de ser um ignorante em relação a isso, e esse é um outro braço das atividades que eu vou fazer. Então, depois eu vou falar sobre isso, então é só para vocês entenderem, porque o ponto é, a Medison do Brasil, que é a Alliance Pharma, na realidade, na empresa, ela tem um valor que você pode comprar a bomba inicialmente. Eu vou dar o valor aqui, é 14.354. É o kit inicial, tá? Então, eu já levantei todas as informações para trazer para vocês. Esse valor, eles estão fazendo lá uma forma que você consegue comprar até o final do mês de junho, agora, em 10 vezes no cartão de crédito, tá? Então, óbvio, o valor não é um valor baixo, mas é um valor que a gente que já torna a coisa um pouco mais, pelo menos para a gente ter uma direção de quanto é o custo disso, né? Porque a gente vai pensar em termos de custo, de fato, esse tipo de equipamento ele é caro, né? Então, só para vocês saberem, o valor do kit inicial é 14.357, tá? Depois eu vou passar de onde eu peguei essas informações, tá? E esse valor, ele tem um kit inicial, e também você precisa, ao longo dos meses, comprar o PET. Tá? O PET é basicamente, cara, eu não tenho aqui, eu esqueci de pegar um PET. Consegue pegar para mim lá? Vou pegar o PET aqui para vocês entenderem, né? Então, a bomba é isso daqui, ó. É uma parada assim que é absurda. A bomba é isso daqui. É só isso aqui, a bomba. Tá? Aí, o que tem aqui? Aqui ela não tem uma bateria, como tem nas outras coisas, então a bateria vem no PET. Tá? Então, aqui é o cérebro da parada é isso daqui. Tá? Então, é isso aqui que controla tudo, e aí a gente coloca dentro do PET, e a bomba começa a funcionar a partir daí. Ela é diferente de todas as outras que eu já conheci, ou que eu já utilizei, né? No caso, falando especificamente da Omnipod, né? Tanto a Aeros, que era a primeira, como a 10 também. Isso aqui é o PET que vem quando você compra. E aí você compra essa caixa aqui por a caixa que vem 10, né? E aí, essa aqui no caso é de 200, e no Brasil, eles têm os dois modelos, tanto de 200 unidades como de 300 unidades. Tá? Aqui, Thiago, e aí, o PET... A de 300. Isso, aí, ó, o Lucas tem de 300. Quanto tempo dura o teu, Lucas, aí? De 300? 300? É. O teste que eu fiz, 4 dias e pouquinho. Ah, legal, Quase legal. 5. Quase 5. Bacana. Então dá bacana, né? E como E o Benício está ali, usando... né, ele não plano. E como é que está sendo o adesivo para ti? Porque o do Benício foi o melhor do que todos os sensores que a gente já usou. Cara, na hora de tirar é um sofrimento, de tão bom que é o adesivo. Pois é, né? O bicho parece que tem uma argamassa, meu parceiro. O negócio é escabroso, ó. Nesse sentido aí, bate da surra na Omnipod. Olha aí, tu tem... Qual que tu tá aí, Ana? É o da Médici também. A Tayana também tá com 300, né? É só para fazer o painel de metas, aí eu consegui um reservatóriozinho de 300. Legal. Lucas, ia falar alguma coisa, Lucas, aí? Olha aí, o do Lucas. Não, Essa é de 200 ou de 300, Lucas? É de 300, as bombas são diferentes, né? De 300 eu tenho que comprar de 300 pro resto da vida. Ah, legal. É bom que tu já pega, já tá garantido, né? É. Legal.
Beleza. Então, galera, aí precisa comprar também os pets mensalmente, tá? O custo vem 10 pets, e aí vai depender de quando é que você vai usar no longo do tempo, né? Então, o Lucas falou que é 4 dias, né? 5 dias, não foi assim? Então, aí dependendo... Depende, viu, Thiago? Depende de várias coisas, tá? Depende se a Fiasp você não tá com muito calor, não suou demais, se a Fiasp não cristalizou, porque daí a primeira Aham. falha que ela der, já era. Perdeu o pet Entendi. inteiro, você tem que trocar. Eu já Entendi. tive um que deu 3 Entendi. dias, teve um que deu 4,5, teve um que deu 2, quase 3. Aham. E tu sentiu, tu já usou o Omnipod antes, tu falou, né? É a mesma coisa também. Travou, Aham. já era, Não, eu né? digo assim, do lance, que eu já usei as duas, mas eu achei que a Omnipod ela dava mais oclusão pela questão do Isso catéterzinho, é, né? Ela ser de isso é. ferro, eu acho que isso é uma parada boa mesmo. Isso é. Isso aí mesmo. E aí, o que acontece? Esse pet custa 4.129, tá? Então, assim, todos eles são valores bem importantes, né? Assim, que realmente pesa no orçamento. E aí é por isso que eu penso, cara, a minha mensagem final, eu tenho conversado com advogados, assim, no geral, para falar, legal, Ana, muito, muito pequena. Eu tenho conversado com advogados no geral, e eu acho que a gente, e até mesmo o movimento que tem tido no Brasil, quando a gente vai vendo as coisas acontecerem, eu acho que a gente está caminhando para um cenário muito mais favorável para questões jurídicas no futuro, tá? E aí eu vou tentar somar com isso também, e acredito que isso vai mudar, porque eu conversei com advogados que até em termos de municipal, a coisa tá mudando também, tá? Então, assim, eu acho que em pouco tempo a gente vai ver mudanças significativas. E vou falar sobre isso depois. Pode falar, Lucas. Thiago, me desculpa novamente te interromper, mas eu quero dar o relato de como eu consegui a minha rapidinha. Beleza. Eu pedi para plano de saúde, montei o processo, conversei com uma doutora especialista lá de Salvador, que é até indicada pela própria farmácia, enfim. Sou do Paraná, se eu não conseguisse, eu já ia buscar na Argentina, tá? $416, sai uns R$ 2.000. Para mim é muito perto, então para mim valeria a Aham. pena. Mas eu montei o processo e mandei pro plano e consegui administrativamente, cara. Depois Legal. que fizeram a 1316, a nova decisão lá do STJ, os planos de saúde estão bem positivos. Abri o Aham. processo agora para me manter isso aí, né? Para o plano, de repente, não cortar do nada, só Aham. para a gente entrar num acordo, mas Garantia. consegui administrativo. Não Caramba, tá tão legal. difícil Qual é agora. o teu plano, Lucas? Unimed, Legal. Legal, eu era cara. saúde caixa, mas como eu sou gestor, eu não posso entrar contra o saúde de caixa, que eu trabalho, sou gerente da caixa. Daí eu abri, A minha daí eu irmã gêmea entrei. também é gerente da Caixa, sabia? É, Aham. eu Mesmo entrei no tempo. Unimed para conseguir. Legal, massa. Show de bola. Bacana. Então, pessoal, assim, só recapitulando os valores. O kit inicial, que eles estão deixando dividir até em 10 vezes, ele custa 14.557, tá? E divide até em 10 vezes. Esse é o valor que eu levantei direto lá. E o valor do pet, que vem 10, da caixa que vem 10 pets, é 4.129, tá? Esses são os valores. E aí, aí tem um ponto importante. A Alliance Pharma, aqui do Brasil, ela segue, como eu falei, as mesmas diretrizes que a Global também tem. E aí, isso é, como eu falei, é um ponto bom, porque no caso a gente consegue comprar a bomba separado, e é um ponto ruim, porque a Médico Global, ela está no movimento, que isso já é ventilado nos grupos do Android APS, no Discord e tudo mais, que a gente participa globais, que vai haver, no futuro, um possível bloqueio das bombas, né? Em que sentido? A bomba que você comprar daqui um ano, não sei, daqui a alguns meses, não sei quando é que vai acontecer, pode ser que ela não seja compatível com a APS. Obviamente, eles também não vão deixar a coisa rolar solta. Então, nesse sentido, se você tem pressa de já fazer a coisa acontecer, esse momento é um momento uma janela de tempo bem importante, tá? Por quê? Porque a gente não sabe quando, de fato, vai começar a ter esses bloqueios reais, e não é no patch, ou seja, se tem a bomba agora, tu compra o patch depois, não muda nada. É na cabecinha, naquela coisinha branca lá que vai ter o possível bloqueio. Pode ser que a comunidade dê o balaio de gato e consiga dar o jailbreak novamente? Pode ser. Mas o que a gente sabe é que os caras estão trabalhando no futuro para bloquear. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Como eu falei, a Lice do Brasil, lá, que é a empresa que vende a Meditron, ela trabalha com o mesmo as diretrizes do Global. Tanto vende a bomba separado, como também, como vai receber a bomba do Global, vai possivelmente vir bloqueado como padrão. Tá? Então, para vocês saberem. Essas são as coisas sobre a Meditron no Brasil. Recapitulando, só para ver se eu falei tudo aqui.
eles não vão dar apoio sobre o APS, isso é o esperado. Segundo, o suporte para o hardware se mantém, então isso não vai ser tocado de forma alguma, porque não faz sentido. A empresa quer vender o kit completo deles, né? Então, assim, para quem quiser o kit depois, ou etc e tal, se você, a galera, às vezes fica incomodada com o sensor, com medo, então, no futuro, pode ser que isso se resolva, ou se estabiliza o seu perfil, é o perfil que eles estão trabalhando agora, é um adulto com tantos quilos, não sei o quê, a pessoa já está com o perfil com sensor, então, maravilha, se não, pode comprar a bomba separada, tá, e botar o algoritmo deles ou não. Eles estão com esse negócio lá de dividir em 10 vezes, eu sei que isso vai estar valendo até o final de junho agora, tá? E no futuro pode ser que a bomba a gente não tenha acesso a ela para botar o APS, tá? Esses eram os pontos que eu queria trazer. Aí o Renato levantou a mão e a Ana Cristina também. No meu caso, é só para falar que nós conseguimos de forma inicial, nós pedimos na Unimed, eles negaram. Qual é a tua cidade, Renato? Goiânia, Goiás. Tá. Minha esposa é advogada, nós fizemos um processo, conseguimos eliminar em 3 dias, e a Unimed forneceu, deu prazo para a Unimed fornecer em 5, eles forneceram em 10. Legal. Ana, e tu usava antes a AcuCheck? Usava solo, porque 2 anos, meu filho, eu não tive coragem de colocar a cânula, sabe? Entendi. Pô, mas tu pegou um ganho gigantesco então, hein, pai? Diz aí. Caramba. Ainda estamos ganhando performance, eu tinha 75% no alvo lá, caiu para 50% na troca, foi traumático, agora estamos chegando em 73%, variabilidade de 5 diminuindo, acho que dentro de um mês estabiliza. Excelente, mas, excelente. Assim, a impressão que eu tenho é que tem menos escape. E essa é uma reclamação mundial da Solo, né? Que tinha muito... Tem muito, e eu acho que a Solo trabalhava com subdose também, por exemplo, o meio da caneta, muito diferente do meio na bomba. Para criança é muito pequeno, então eu vejo 0,1 eu vejo diferença, né? Sim. Então foi muito legal, isso acho que ela funciona bem melhor. Agora a questão da troca de cano a cada 2 dias, eu tinha na Solo, porque criança faz muita bagunça, né? E quando eu pus na média de 3 em 3, eu no 3º dia já era ruim, e aí eu comecei a trocar de 2 em 2, aí nós começamos a ganhar performance de novo, assim. Legal. Qual a idade do teu filho, Renato? Faz 3 em agosto. 3? Isso. Legal. Bacana. Tem quanto tempo de diagnóstico, hein, Renato? Diagnosticou com ano 3 em janeiro do ano passado. Legal, beleza. A Ana Cristina, depois a Daniela. É só para eu finalizar aqui, eu abro para a pergunta, pessoal. Quer falar alguma coisa sobre isso aqui, Milton? Tá ok? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Beleza. Então, show de bola. Vamos lá. Agora eu esqueci quem quer falar. Ana Cristina. Vamos lá, Ana. Oi, Tiago, tudo bom? Boa noite. Tranquilo, querida. Primeiro, para agradecer a você, tudo que você fez por nós, para toda a comunidade aí, né? A nossa seita segue aí firme. Mas o que eu queria saber de você, como você tem todas as informações, é o seguinte, né? No meu caso, é meu filho que usa o APS, nós estamos super contentes, eu gosto da Roche também, mas depois desse escaldo que a Roche deu no nosso, eu queria saber o seguinte, da Medtron, será que a gente está tranquila para trocar para uma bomba? É uma bomba, porque aqui é nova, mas eu não sei como é que é no resto do mundo, né? Você pega a Medtrônica, por exemplo, já vem, né, espaldada de quantas bombas, há quantos anos. E a Medtron, a gente pode confiar essa troca? No meu caso, que eu vou tentar entrar com processo, né? Então, assim, o que a gente vê do movimento do mundo todo, assim, de relação à América, eu iria sem medo nenhum, nesse sentido. Até porque, por exemplo, para pensar, uma empresa chegar no Brasil é complicado. Então, uma vez que ela chega, ela não vai querer sair, principalmente se ela não tem nem concorrente, entendeu? Assim, não tem como fazer uma concorrência entre a Medtronic e a Medtron, nenhum sentido. Nem se tu for usar todo o ecossistema deles, nem se tu for principalmente usar com a APS. Então, então, legal. A minha principal dúvida é essa, né? Não, porque eu queria continuar. Assim, eu falo enquanto eu Thiago, né? Assim, eu não tenho. Não, é primeiro claro, que eu né? tenho antipatia à Medtronic, assim, então meu olhar é viciado, eu vou ter que te falar.
Não gosto muito, não. Mas, até assim, se tu for analisar, acho que pegar alguém que converse com todo mundo, como o Milton também, cara, se a gente for falar de sensor, cara, o que tem dor de cabeça da Medtronic esses 8 anos, assim, é risível também. Mas esse é um detalhe, entendeu? Mas vamos lá, Daniela, pode falar. Obrigada. Que isso? Ô, Thiago, é uma dúvida, assim, se você quiser encerrar, eu posso deixar para depois, se eu tiver te atrapalhando. Não, eu acho que... vamos lá, eu não sei se... eu acho que esse é só para eu fechar aqui, então, aí a gente entra para essa parte de dúvida, tá? Então, assim, nova versão brasileira, mais urgente vai sair agora, principalmente para quem já tem a Meditron e precisa, e tá com a PS, e tá com uma versão que talvez não seja a melhor versão. O suporte de comunidade, a gente vai revolucionar para realmente falar assim, caramba, tu vai ligar na Abbott, tu vai ligar em qualquer lugar, tu vai assim, meu irmão, deveria ser que nem é a comunidade Android APS no Brasil. É o padrão que deveria ser, entendeu? De atendimento. Vai ligar na Unimed e falar, meu irmão, vocês deveriam seguir esse caminho aqui, beleza? Principais diferenças da EcoCheck e Combo, né? Então, assim, eu falei que os 2 principais pontos, mas tem mais que depois a gente vai esmiuçar, principalmente na nova versão do Android APS, e em relação à Meditron no Brasil. Então, a Meditron faz igual toda empresa faz no mundo todo, tá? Então, assim, ela não tem responsabilidade nenhuma de cuidar da APS, não tem no lugar do mundo, tá? Então, isso não é incomum. Eles estão com essa promoção aí, não sei se chama dessa forma assim, mas esse kit inicial, que é 14.357, que devia ter 10 vezes no cartão, e o patch, uma caixa com 10, é 4.129, tá? E aí, só para amarrar isso daí, se você entrar no site deles, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, deixa eu ver aqui, Meditron. Alliance Pharma. Só botando aqui, você entra no site deles, tem aqui um Fale Conosco, qual é a parada deles? Eles têm um esquema que eles te apresentam a parada toda do lado deles, entendeu? Então, assim, terminou a live aqui, quer saber do negócio, que até para você entrar com o processo depois, ou se já quer comprar no particular e tudo mais, eles têm lá um atendimento que você vai entrar, vai botar os dados tudinho, eles vão entrar em contato contigo, que é como eu sei que eles funcionam lá, e eles vão fazer a apresentação, marcar um horário contigo para te explicar, mostrar o produto, como é que configura, essas coisas todas mais técnicas para você falar, pô, é isso que eu quero mesmo, e etc. Então, depois eu vou botar no grupo nosso lá, no WhatsApp, e passo para o Milton também, o endereço aqui para vocês fazerem isso, e tem o número 0800 também, tá? Aí esse 0800 também, liga e marca, e faz a mesma coisa. Como eu falei, a gente tem que explorar o máximo possível, e no caso aproveitar nesse sentido, que tem uma empresa no Brasil, que você vai falar em português, que vai ter o suporte aqui, então acho que esse é um ponto muito positivo que a gente não pode deixar passar, tá? Já que não vão dar o suporte do APS, então vão dar o suporte na peça do APS em full time, beleza?